Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse início do nosso curso técnico de guia de turismo, que estamos fazendo a modalidade EAD aqui no Instituto Federal Farroupilha, no campus São Borja. É com muita alegria que o grupo desse curso, os professores e a nossa direção estão aqui para receber e conversar com os alunos que estão chegando. É muito bom ver carinhas que a gente já conhece, né, que vêm com a gente de outros cursos, do curso técnico, do curso de graduação e agora mais técnico. E carinhas novas que estão também acreditando na nossa proposta, na nossa atividade, e é muito bom recebê-los. Esse encontro ele tem o propósito de apresentar o curso a todos, facilitando o desenvolvimento do curso. E antes da gente começar a falar sobre o curso em si, eu quero abrir espaço para o nosso diretor de ensino e a nossa diretora geral, professora Alexandro Lencina e a professora Maíra Frigo, para que possam conversar conosco. Acho que eu vou começar com o nosso diretor de ensino e depois passo para a diretora geral. Professor Alexandro, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me escutam? Tudo bem? Bom, pessoal, então, como já fui apresentado, gostaria de iniciar com um grande boa noite, grande prazer e minha satisfação. Eu sou o professor Alexandro Queiroz Lencina, como já foi mencionado. Sou professor de matemática e estou aqui na direção de ensino faz um ano, né, a convite, então, da nossa diretora-geral, professora Maíra, e passei aí por 4 anos aí na coordenação geral de ensino, então, dentro dessa sequência. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de me colocar à disposição, né, de toda a direção, no caso do ensino, que vocês, enquanto curso EAD, nós temos aqui a nossa estrutura física, né, então, que muitos aqui foram nossos egressos também, já consegui identificar alguns aí. E, então, nós temos aqui, dentro da direção de ensino, nós temos alguns setores, como a SRA, tá, que é a nossa Secretaria de Registros Acadêmicos, nós temos a nossa biblioteca, nós temos assistência estudantil. Então, nós temos alguns setores aí que nós temos a Coordenação Geral de Ensino, que tem ali o SAP, que é o setor de assessoria pedagógica, e nós temos as coordenações dos cursos, né? Então, que hoje vocês têm a coordenação do curso, que é a professora Eliane, que vocês, entre aspas, né, ou sem as aspas, é o primeiro contato que vocês vão ter ao longo do curso, tá? Queria dizer para vocês que a gente está muito feliz, tá, com o ingresso, com a procura do curso, que foi uma iniciativa, então, né, do Eixo, e chefiado, então, né, hoje, digamos assim, na figura da professora Eliane, para que, junto com todo o seu corpo colegiado de professores, para que vocês pudessem estar aqui hoje, cursando, fazendo o curso técnico, e eu desejo que vocês tenham muita persistência, por causa que ele é um curso de 1 ano, né, Nani? É um curso de 1 ano e que teve muita procura, pessoal. Nós tivemos muitos alunos inscritos, tá? Então, que toda vez que... dentro dessa modalidade EAD. E essa modalidade a gente sabe que não é uma modalidade fácil para alguns, né? Exige muita automotivação, né, dentro de vocês, né, que vocês precisam estar sempre ligados nas atividades que são propostas pelos professores. E lembrem que, se eu não me engano, foram 120 alunos, a Nani pode me corrigir, que buscaram o curso. Ou seja, a cada vaga que vocês preencheram nesse momento, tem 2 alunos que estão de fora, que gostariam muito de estar aqui no lugar de vocês. Então, vocês sintam-se privilegiados, tá? E sintam-se merecedores de estar aqui neste curso que foi tão bem quisto pela comunidade e que vocês são os representantes, né, desse pessoal que ficou aí, que não pôde, quem sabe eles irão retornar no 2º ano ou no 3º ano.
Então, a minha mensagem é essa. Eu queria desejar para vocês um excelente curso. Queria dizer para vocês que vocês estão nas mãos dos melhores professores, tá, do Instituto Federal Farroupilha. Nós temos um quadro de professores muito qualificado que vai guiar vocês, né, no curso de guia de turismo, para que vocês possam sair daqui qualificados, com muitos aí que eu já vejo com uma formação a mais, né? Nós temos o nosso curso de gestão de turismo também aqui, né, que é presencial, que vocês poderão, quem sabe também, quem não tem ainda, cursar, mas fica o convite já para quem não fez o curso superior, né, o curso tecnólogo, para que vocês, conhecendo o corpo de professores, vocês vão observar o profissionalismo que vocês estão, tá? Então, a direção de ensino fica à disposição. Queria dizer para vocês, sejam bem-vindos à nossa instituição e que façam um excelente curso. E que toda vez que vocês estiverem desanimados, que estiverem xingando algum professor, no sentido das atividades, lembrem-se que vocês são 1 ou 40 em 120 que gostaria de estar no lugar de vocês. Tá bem, pessoal? Então, muito obrigado, prazer. Quem quiser falar comigo presencialmente, eu estou na sala 6 no prédio administrativo e eu estou aqui de portas abertas para recebê-los. Um grande abraço e um bom curso a todos. Obrigada, professor Alex. Foi realmente um grande prazer, uma imensa satisfação, como sempre. É bom a gente começar com alegria e com toda essa motivação. Muito obrigada. Professora Maíra, passo a palavra para você. Boa noite, colegas. Boa noite aos estudantes. Eu sou a Maíra, para quem ainda não me conhece. Eu sou professora de Educação Física aqui no Instituto e atualmente estou à frente da direção geral. Tive aí uma trajetória que passou por coordenação de curso, presidência de programa de permanência e êxito, coordenação geral de ensino, direção de ensino e agora direção geral. E fico muito feliz assim como a Nani já comentou, né, mas a gente não pode deixar de externar. Quando a gente entende que um curso pode ser EAD, a gente está abrindo as portas para uma comunidade mais externa ainda, né, para pessoas que talvez na presencialidade não poderiam estar conosco. E é muito bom mesmo assim a gente ver egressos que optam por continuar conosco, né, então essa confiança continuada, ela legitima o que a gente faz aqui no campus todos os dias, né? Também quando a gente fala num curso EAD, uma das maiores dificuldades, das maiores barreiras é justamente a impessoalidade. Parece que a gente está tendo relação, né, e estudando, enfim, apenas com uma tela, uma página, um Moodle, um sistema, né? E é fácil a gente esquecer que por trás disso tudo existem pessoas. Então, um dos objetivos dessa aula inaugural com os nossos rostinhos aqui é que vocês vejam que o Instituto ele é formado por pessoas, por servidores altamente qualificados e que podem, a qualquer tempo, assessorar vocês, seja o professor da disciplina, através, né, do Moodle, do e-mail, dos meios de contato, seja a coordenação do curso, na pessoa da professora Eliane, que tem uma experiência gigantesca aí, né, na área, e seja nos demais setores, seja na direção de ensino, na direção geral. Então, sintam-se muito à vontade para contatar quaisquer servidores sobre todas as dificuldades inerentes ao processo que podem vir a surgir, né? Nós somos pessoas buscando transformar a realidade de pessoas por meio da educação. Falando um pouquinho sobre o que vocês escolheram, né, os estudantes que hoje ingressam essa caminhada aí para fazer o curso de guia. Ontem eu estava na Câmara de Vereadores, em uma assembleia chamada pelo Legislativo Estadual, né, e uma das pautas era justamente o número de pessoas, de turistas, né, que entram ou que transitam aqui em São Borja na aduana anualmente. E esse número me impactou muito, porque a gente está falando de uma fatia muito pequena, que seria uma fronteira, né? A fronteira São Borja-São Tomé.
e os estudos ali da aduana falam em 1 milhão de pessoas transitando em via dupla, né, durante o ano. Então, vocês que hoje começam esse curso vão ter a missão, né, de guiar o olhar do visitante, onde quer que vocês estejam, para que esse olhar encontre o sonho e a expectativa da pessoa que está na frente de vocês. Então, ser guia de turismo, na verdade, é um ato de generosidade, em última instância. Haja vista que vocês vão ter que se apropriar da cultura, da história, né, da sociedade a qual vocês demonstram e a qual vocês guiam, né, do espaço que vocês guiam, mas demonstrar isso frente às expectativas de alguém que teve um sonho e que está ali em função desse sonho, né? Então, em última instância, parabéns a vocês pela generosidade aí, desse ato, né, de transformar em profissão ou em formação, né, em conhecimento, esse pedacinho do sonhar de toda pessoa, né? Não me atrevo a falar mais sobre o curso, vocês vão ter aí outras pessoas mais qualificadas para falar sobre ele. Mas, enquanto instituição, queria mais uma vez garantir a vocês que tudo o que vocês precisarem referente ao curso, né, referente à formação de vocês, a gente não vai poupar esforços, né, frente à legalidade dos nossos atos, para que vocês possam ter êxito, né. E gostaria de frisar, então, que por trás de cada letrinha que tiver lá no Moodle, por trás de cada disciplina, de cada conteúdo, de cada prova, tarefa, enfim, que vocês vão precisar buscar, vencer, né, para se qualificar, tem aí o trabalho de várias pessoas, então contem com elas, contem conosco para concluir com êxito aí o curso, tá bom? Finalizo dizendo que esse curso está no primeiro módulo, então vocês são pioneiros, sim, né, a primeira turma desse curso aqui dentro do nosso instituto, e que no momento da aprovação desse curso, então a gente não havia aberto o processo seletivo ainda, né, vocês ainda não estavam inscritos, a gente recém havia recebido a autorização para iniciar o processo referente ao curso. E nós já... Ai, uma erva. Nós já recebíamos ligações de outros campos, de municípios, de outras pessoas do país interessados em ser polo desse curso. Ou seja, que nós, para além de ofertar aqui em São Borja, que nós pudéssemos expandir esse curso para outras fronteiras e outros espaços, haja vista tamanha demanda que temos aí na área, né, para o curso de guia. Então, o Alex se referiu à questão do processo seletivo, né, que vocês lembrassem que, então, para cada um que entrou, 2 ficaram fora, né, e usassem isso como motivação, porque o curso ele vai exigir automotivação, disciplina, responsabilidade, né, que são características de cursos EAD, mas que também vocês lembrem que é a primeira turma de N turmas que vão surgir em N espaços distintos, pois é uma necessidade do mercado atual. Então, parabenizo vocês pela coragem, pela escolha, agradeço a confiança por nossa instituição e ficamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada, Prof. Maíra, por essa recepção. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, a estrutura do curso, quais são as disciplinas que vocês irão cursar, qual é a grade curricular, como o professor Alexandro já comentou, o curso está dividido em 2 semestres, então vocês estão começando o primeiro semestre, né? Esses 2 semestres vão permitir para vocês a formação como guia nacional, ou seja, guia para atuar em seus estados, mais todo o território do Brasil, que é a modalidade que o nosso curso está oferecendo, né, o nível que o nosso curso está oferecendo. Mas antes de passar todas essas informações, e eu estou vendo também que está vindo vários comentários ali nas mensagens, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Alegrete, tem gente da Quarta Colônia,
Então tá espalhada aí por muitos espaços, muitos lugares, e a gente vai conviver, e isso é muito bacana. Essa diversidade é a realidade, isso é turismo, né? Isso é a área do turismo, essa diversidade toda. Então, antes da gente passar para a estrutura, e que depois eu vou abrir espaço para vocês também poderem fazer perguntas e a gente poder ajudá-los no que for preciso, eu vou deixar primeiro cada professor que pôde vir participar desse momento se apresentar rapidamente, falar o seu nome, sua área, sua disciplina, né, e o que desejar falar, e avisando para vocês que vários professores, que vocês depois vão ver o nome lá na grade curricular, que eu vou mostrar para vocês, não estão nesse momento aqui, porque estão em atividades acadêmicas, em sala de aula. Então, a gente tem o professor Charles, o professor Emerson, são vários professores que, por estar nesse horário em sala de aula, não conseguem estar presente aqui. Mas todos os professores que puderam, que tinham um momento livre, eles vieram se juntar a nós e eu fico muito feliz com isso. Então, vou pedir aos professores que cada um se apresente, não sei se querem ir por ordem alfabética, se querem iniciar um fala e depois na sequência vem o outro. Fiquem à vontade, colegas. Eu posso começar. Por ordem alfabética, sempre sou a primeira, porque é a Adriana. Então, boa noite a todos, todas. É muito legal ver vocês aqui, eu adoro ver as carinhas. Eu sou a professora de espanhol, como vocês podem imaginar pelo meu sotaque e pelo meu nome, né? E, bom, estou super feliz de participar do curso e ser professora de espanhol, eu acho que é bem importante, assim, para esse curso, no sentido de que o espanhol é importante, né? Porque a gente está na fronteira com a Argentina, né? E o Brasil é um país que faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, sendo que quase todos eles, excetuando 3 países na América do Sul e o Brasil, o resto falam todos espanhol, né? Então, quando a professora Maíra estava falando, né, do ingresso de turistas e tal, que vem 1 milhão entrando ali por São Borja, né? É bem interessante que vocês tenham uma base de espanhol para receber esses turistas. A gente se sente sempre muito mais bem recebido, assim, quando a outra pessoa fala a nossa língua, né, ou tenta. E mesmo que o português e o espanhol sejam línguas muito próximas, como a pronúncia é bastante diferente, né? Embora aqui, como é fronteira, vocês até têm uma pronúncia mais próxima do espanhol. Mas, assim, dependendo, há problemas, assim, de compreensão por causa disso. Quando a gente começa a falar rápido, né? Cada um na sua língua materna, mesmo sendo línguas muito próximas, temos alguns problemas de compreensão, né? Então, é muito legal que vocês consigam ter uma base de espanhol para né, se comunicar melhor com esse turista que vem da Argentina, do Chile, do Uruguai, né, da Bolívia. Aqui temos o Paraguai, que está aí do lado, né? Então, vocês vão praticar bastante, né? Espero que vocês que gostem, né, do material que eu preparei para vocês. Enfim, eu não vou me estender muito porque tem colegas, tá? A gente vai ter um encontro também síncrono para falar um pouco das atividades. Eu já deixei o material para vocês do primeiro módulo, mas a gente vai depois conversar também, só nós ali para ver como vocês vão fazer as atividades e tal, tá? Então, obrigada, então, pela oportunidade, né? Agradeço para a Eliane e vamos nos vendo, certo? Qualquer coisa estou ali no e-mail, a gente vai conversando. Um prazer. Karina, colegas, quem é o próximo? For em ordem alfabética, acho que deve ser eu, né? Oi, gente, boa noite a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos ao curso de Guia de Turismo.
A gente está muito contente de receber vocês e como disseram já o Alex, a Eliane e a Maíra, a gente vai fazer o possível e impossível para atendê-los bem, para dar conta disso, né? É virtual, é distante, mas a gente vai criar canais de diálogo com vocês, vai usar muito o nosso Moodle ali para poder melhorar a comunicação. Eu sou professor de História e vou trabalhar a disciplina de História aplicada ao turismo. Então, em maio, a gente se encontra e a ideia é discutir um pouquinho sobre a história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil e como é que ela se relaciona com o turismo e o quanto é importante para um guia de turismo ter conhecimento histórico para poder pensar também em suas questões mais culturais. Então, já convido vocês a se prepararem, a gente vai ter que ler algumas coisas, né? Então, são leituras obrigatórias para dar conta dessa formação básica, inicial, e muito mais do que formação, eu acho que é a indicação de onde encontrar o material necessário quando precisarem montar alguma viagem específica, algum lugar, porque não tem como saber de tudo, né, Eliane? Não tem, mas a gente tem que saber onde encontrar esse material para poder pensar esse guiamento, tá? Sejam bem-vindos. Obrigada, professor. E agora, na sequência, Priscila? Vamos do A para o P. Atravessamos o alfabeto, então. Então, boa noite a todas e todos. Muito prazer, eu sou a Priscila. Sei que muitos aqui já tiveram aula comigo, mas para aqueles que eu ainda não conheço, sou turismóloga, sou professora aqui no campus, junto com os colegas há 15 anos, né? Aliás, 16, meu Deus, fizemos aniversário. Então, temos uma longa trajetória trabalhando dentro desta área que é o turismo e também dentro do ensino à distância. Depois a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. Alguns dos nossos alunos aqui já estiveram conosco no presencial, estão indo possivelmente pela primeira vez, desbravando esse universo de encontro dentro desse ambiente virtual, mas não é porque é virtual que a gente não está perto, não está junto. Então, um dos grandes prazeres que a gente tem em trabalhar nessa modalidade é justamente poder reunir pessoas que estão em diferentes regiões do país. Daqui saem encontros muito legais, coisas que a gente leva para as nossas pesquisas, leva para a nossa experiência acadêmica, a gente transita entre cursos. Então, eu vou agendar com vocês muito brevemente uma reunião, enfim, uma aula síncrona, para a gente conversar da nossa disciplina, que é a Introdução ao Turismo. Para quem já é turismólogo ou que já teve alguma formação na área, talvez fique alguns pontos, né, já vistos, mas é importante a gente também fazer esse nivelamento, sobretudo para quem está começando dentro desse setor, né? Então, a gente vai fazer uma aula para se conhecer e formar essa rede que é tão importante para que a gente possa trabalhar de forma coletiva no turismo. Estou à disposição de vocês, o meu e-mail já está lá na sala da disciplina e também no material que a professora Eliane coloca na sala de coordenação. E para além do e-mail, também me coloco à disposição para a gente marcar encontros síncronos, porque eu acho que é bem mais interessante quando a gente pode se encontrar nesse movimento do ao vivo, tá bem? Então, bom curso para todo mundo e a gente se vê bastante nos próximos capítulos aqui nesse ano letivo. Agora o Charles vai ficar por último. Não, eu tô ansiosa para me apresentar, porque aqui em Santa Maria tá um temporal e a minha internet já caiu 2 vezes. Então, eu sou a professora Raquel, né? Vou atuar com vocês em 2 disciplinas no segundo semestre, né? Que são as disciplinas de Patrimônio Histórico e Cultural e Recursos Naturais aplicados ao turismo. Como a Priscila disse, né? A gente está desde 2016, mas eu atuando na reitoria desde 2013. Né, e atuando principalmente, né, nos últimos anos aí nos cursos EAD, né, e no curso de pós-graduação, né, a gente já convida aí, né, Priscila, os que são formados já, né,
que já possuem uma graduação, que no próximo edital aí do ano que vem possam se inscrever também na nossa pós, né? Porque essa ideia é a verticalização, né, do nosso ensino. E também atuo, né, de metida, ajudando a Eliane nas questões, principalmente referentes ao Moodle e acessos, enfim, porque atualmente eu estou no cargo de diretora de educação à distância. Então, eu dou meus pitacos aí, tanto com a Eliane quanto com a Priscila aí no curso de pós-graduação. Então, no segundo semestre, a gente vai ter uma dinâmica aí mais atuante, né? Que é onde acontecerão as nossas 2 disciplinas, né? E pretendo também acompanhá-los aí nas visitas, né? Nas disciplinas de guiamento, né? Que são as atividades presenciais e práticas do curso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós organizamos, né? O nosso grupo aí do turismo e dos outros professores também que atuam, né? No nosso eixo. Trabalhamos com muito carinho, né? Nesse PPC, para que todos vocês possam sair aí com uma formação, né, extremamente qualificada, que o nosso grupo também de docentes é extremamente qualificado. Então, esperamos aí que nós possamos, durante esse ano, né, poder colaborar, né, a gente com vocês e vocês também com os nossos conhecimentos, né, porque a gente sempre aprende, né, todos os dias, quando a gente entra em sala de aula, a gente aprende também com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Guia do Turismo e ao Campus São Borja. E fico à disposição aí de vocês. Agora, menos ansiosa que eu já falei, então vou só ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou o professor Chaves, estou aqui falando pelo canal da professora Eliane, que somos um casal, então não tem por que ligarmos 2 equipamentos, um do lado do outro. E que bom! Estamos aqui esperando a chuva, Raquel, desesperadamente, que aqui não choveu ainda. Só passa na volta aqui, não chove. Acabei de chegar em casa, então, fazendo minhas outras atividades. E desejando a todos um excelente curso. Vamos ser parceiros nas disciplinas práticas e nas teorias de guiamento. Já fiz muitas vezes esse curso, fui responsável junto do SENAC durante muitos anos desse curso e tenho trabalhado há bastante tempo com ele. Aqui nós já fizemos quantos, Nani? 3? Nós fizemos 5 turmas. 5 turmas, 3 cursos com 5 turmas. E então trabalho com isso já, eu acho. Eu não me recordo agora se eu tenho 14 ou 16 no SENAC e agora essas 5 aqui no IF, de Guia de Turismo. Então, espero contribuir bastante com o curso. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Eu não identifiquei se tem mais algum colega que pôde estar presente. Que todos os professores já conseguiram se apresentar, né? Então, agradeço a todos. Como foi dito, estou no momento na coordenação do curso de Guia de Turismo. E então vou me apresentar como professora. Além de estar na coordenação, eu também vou atuar no curso. Eu estou aqui com um crachá de Guia de Turismo. Então, quando a professora Karina falou da importância da questão dos idiomas, depois eu posso colocar uma foto do crachá, que é a credencial de trabalho de um guia de turismo. Quando a gente vai trabalhar como guia, é obrigatório estar com esse crachá pendurado, assim como eu estou agora. É obrigação, é legislação isso, né? E no crachá vem os nossos dados, né, de atuação, e vem também quais os idiomas que nós estamos aptos a atender. Então, eu sou guia América do Sul, bilíngue de espanhol. Então, para que a gente possa solicitar credencial com a indicação de idioma, a gente tem que encaminhar para o Ministério do Turismo, depois de concluído o curso, o nosso certificado,
e a gente tem que encaminhar também um certificado do idioma que a gente está se colocando como... Não é só dizer assim, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo francês, não. Você tem que mandar um documento comprobatório. Então, como eu tinha a comprovação da proficiência em espanhol, que eu tinha feito a prova de proficiência na URGS, na Universidade do Rio Grande do Sul, eu tive isso acrescentado a minha credencial, ao meu trabalho. Eu vou estar com vocês ao longo dos 2 semestres, com disciplinas nos 2 semestres. Agora, nesse semestre, a gente já começou ontem, primeiros socorros, e começa na semana que vem as informações sobre prática de guiamento 1, e no segundo semestre, teoria e técnica de guiamento 2, que esse semestre é o professor Charles, que trabalha com vocês, teoria e técnica de guiamento 1, e no outro semestre também eu tenho prática de guiamento 2. Então, são essas as disciplinas que vamos trabalhar juntos. Então, antes de abrir espaço para que vocês possam fazer perguntas, eu vou apresentar um pouco do curso. Tá? Os colegas professores, eu agradeço a presença, sei que alguns têm aula na sequência, né? Os que não tiveram aqui, mencionei alguns que não puderam estar, tem também a professora Aline Adams. É um curso que é um curso familiar, tem 2 casais no curso, né? Então, vocês perceberam, o professor Charles é casado comigo e a professora Aline Adams, que é da área do direito, que vai trabalhar a legislação turística, ela é casada com o professor Alexander, que é da área de história. Então, nós temos um curso bem familiar, como vocês podem perceber. Né? E que ela também está em atividade com outras turmas, por isso ela não pôde estar nesse momento aqui nessa aula. Então, os outros colegas, fiquem à vontade para permanecer conosco e, se tiverem outro compromisso, fiquem à vontade para se retirar. Então, vou compartilhar com vocês, pessoal, a tela aqui para passar algumas informações principais sobre o curso antes de abrir espaço para vocês. Tá? Então, tá abrindo aqui para dividir com vocês. Aparece para vocês o material das disciplinas? Não, Nani. A tela que estava antes. Eu não consigo ver. Agora sim. Precisa abrir o microfone para poder... Agora veio. Informar. Agora sim. Você ouve a gente? Eu vou compartilhar o que está a tela com vocês, e daí eu não vou conseguir vê-los, eu preciso que me informem se vocês estão vendo ou não, tá?
Eu comecei compartilhando o cronograma das disciplinas. Está visível para vocês uma tabela? Sim. Obrigada. Então, pessoal, aqui vou mostrar para vocês o sistema do curso. Tá? Nesse primeiro semestre, o semestre teve início ontem, dia 2 de março, e ele se encerra na metade de julho, no dia 12 de julho. Então, dentro desse período de 2 de março até o dia 12 de julho, vocês terão as disciplinas que fazem parte do primeiro semestre do curso. Essas disciplinas são comunicação escrita e oral para o guiamento turístico com a professora Paola Goulart, que não pôde estar agora, espanhol aplicado ao turismo com a professora Karina Álvares, que está conosco, primeiros socorros comigo, fundamentos do turismo e da hospitalidade com a professora Priscila, que está conosco, história aplicada ao turismo com o professor Alexander, geografia aplicada ao turismo com o professor Emerson, que não pôde vir, teoria e técnica de guiamento 1 com o professor Charles e prática de guiamento 1 comigo. Vocês estão vendo que aqui tem carga horária, tem disciplinas que tem disciplinas de 40 horas, disciplinas de 60 horas e disciplina de 80 horas, que é a parte prática. E vocês estão vendo na última parte da tabela que tem aqui datas diferentes de início e final das disciplinas. Nós optamos em trabalhar nesse curso, como a gente faz em outros cursos nossos, aqui do Instituto Federal Farroupilha, Campo São Borja, na modalidade EAD, em trabalhar as disciplinas em blocos. A gente tem percebido que esse formato tem ajudado para os alunos poderem organizar melhor o seu tempo, já que os cursos EAD exigem isso da gente, né? A gente tem mais liberdade, mais flexibilidade com os nossos horários de estudo, mas se a gente não se organiza com a questão de tempo, a gente acaba postergando algumas coisas e, por fim, o tempo que a gente teria, ele acaba se esvaindo sem o devido aproveitamento. Então, tem disciplinas, dessas disciplinas que vocês farão, dessas 8 disciplinas, 4 começaram ontem, ou hoje, né, a gente pode dizer oficialmente, tá? Que são as 4 primeiras que estão aqui. No dia... Em abril, começam outras 2 disciplinas, Geografia aplicada ao turismo e Teoria e técnica de guiamento 1. Essas disciplinas elas vão começar em abril e terminar em julho. As que estão começando agora em março, elas terminam em maio. Aí tem outra disciplina que vai começar em maio e vai até julho, e uma disciplina que é a de guiamento, que a gente já vai começar agora, que é que tem mais carga horária, e termina em julho. O que significam essas datas? Que até essa data final aqui, todas as atividades, todo o material dessa disciplina, todas as atividades, todas as leituras, todas as avaliações serão realizadas. Vocês precisam se organizar para atender as atividades dessas disciplinas dentro desses prazos. Após isso, a disciplina fecha. E daí só dá continuidade às outras disciplinas que estão dentro dos seus prazos. Então, ao longo do curso, vocês terão outras disciplinas que já estão aqui previstas no segundo semestre, já tem quem é o professor que vai participar, o professor Jairo, o professor de inglês também, ele não pôde estar presente agora, né? Professor Alineados da área de legislação, e outros são os professores que já se apresentaram, e tem também a professora Fernanda Trindade, que vai trabalhar a parte de roteiros e viagens. Todos esses professores sempre vão trabalhar com vocês através do Moodle, que é o nosso sistema do curso, de desenvolvimento do curso,
e por contato por e-mail. Me perguntaram, vai ter grupo de WhatsApp do curso? Não está previsto fazer um grupo de WhatsApp, porque toda a comunicação do curso EAD, ela está organizada para ocorrer através de e-mail e através do próprio Moodle, com fóruns, com chats e outras formas de comunicação que o próprio sistema EAD oferece. Deixa eu ver o que mais aqui. Essas informações de grade curricular, das datas das disciplinas, tudo isso vocês têm disponível já lá no Moodle. Eu vou compartilhar com vocês aqui, agora, a tela do Moodle, a tela inicial, que vocês terão contato. Durante as explicações, pessoal, se algum professor quiser complementar, ou se algum de vocês tiver uma dúvida imediata, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Tá? Então, aqui. Está aparecendo para vocês a minha tela do Moodle? Sim. Tá, obrigada. Então, pessoal, quando vocês entram na tela do Moodle, vocês, no momento em que fazem o login, vocês têm acesso às disciplinas, aos cursos que vocês estão inscritos, frequentando dentro daquela instituição, dentro daquela plataforma, e terão acesso às disciplinas. Esse aqui é o meu login, né? Então, como professora e coordenadora do curso, eu tenho acesso às disciplinas de forma geral, mas eu vou abrir aqui para vocês uma sala que é muito importante que vocês tenham o hábito de olhar com frequência, tá? Então, eu sugiro que vocês criem o hábito semanal, quinzenal, de olhar essa sala aqui, que é a sala da coordenação. Nesse ícone da sala da coordenação, tem várias informações sobre o curso. Então, tem aqui o e-mail da coordenação, para vocês entrarem em contato comigo, sempre que desejarem ou necessitarem. Os avisos, né? Aqui coloquei o aviso com a informação para poder acessar essa nossa aula online, essa aula síncrona. Aqui eu coloquei um fórum, pessoal, eu abri um fórum e gostaria que todos vocês, alguns de vocês já responderam, já colocaram a informação ali nas mensagens da nossa aula de hoje, que são de outros estados, de outras cidades, de onde vocês são, e eu abri um fórum de apresentação para conhecer um pouquinho mais do grupo. Então, no momento em que vocês entram no fórum, né, eu estou pedindo que nesse espaço vocês informem onde reside, se já tem informação já tem informação, especialmente na área de turismo, qual, por que deseja fazer esse curso, quais as expectativas com o curso. Vocês vão aqui em adicionar o tópico de discussão, vão colocar o assunto, né, a apresentação, vocês podem dar esse nome, por exemplo, vão colocar as informações que vocês desejam aqui e enviar mensagem ao fórum. De forma geral, o Moodle, ele é muito simples de trabalhar. O que vocês precisam é não ter medo de se aventurar. A disciplina de primeiros socorros, que é a disciplina que nós vamos trabalhar juntos nesse início de semestre, ela já tem algum conteúdo. Então, hoje já foi colocado, né, os dados, início e término dessa disciplina, o meu e-mail como professora, né, não como coordenadora, mas como professora, quais são os assuntos que nós vamos tratar dentro dessa disciplina. Fiz uma pequena apresentação e, olha, nós já temos materiais. Tá? Então, tem material de arquivo, tem vídeo, tem uma atividade que é um questionário. Então, aqui vocês vão entrando em cada um dos tópicos e vocês terão acesso aos conteúdos. Tá? Então, eu coloquei para vocês, por exemplo, da primeira parte, o primeiro módulo, dividiu a disciplina em 4 módulos. Tá? Então, vocês terão 4 conjuntos de materiais. Coloquei aqui um material em slide, coloquei um material em texto,
Tá? E vocês verão que em várias situações do nosso curso, haverá o aviso, em todas as disciplinas vai acontecer, que vai ter um material e um material adaptado. O que significa esse material adaptado? Nessa turma, nós temos 2 colegas, 2 alunos surdos. O Marcos, que mora em Santa Maria, e o Yuri, que mora aqui em São Borja. Então, a gente está trabalhando para ter materiais adaptados. E aí, todo mundo tem acesso a esse material. Então, vocês vão terão um material que é o material comum, vamos dizer assim, de uso comum, e também o material adaptado, que tem uma escrita mais direcionada à característica que atende às necessidades dos alunos que têm essa limitação da surdez. Vocês vão apertar aqui em painel e vão poder se aventurar por outras partes do curso. A professora Karine também já incluiu material, as professoras Paola e Priscila também estão incluindo material, então estamos começando um momento já de estudos para a gente poder conviver. Deixa eu parar aqui e interromper. No Moodle, pessoal, o que acontece do Moodle é que não dá para ter medo de mexer na sala. Tá? Vocês precisam se aventurar. Entrem lá nas salas, apertem nos conteúdos, apertem nos ícones que estão de um lado, que estão do outro. Não vai ter perigo de vocês perderem nada, não vai ter perigo de vocês tirarem nada. Se alguma coisa se atrapalhar, manda e-mail para o professor, manda e-mail para a coordenação, a gente verifica o que se atrapalhou e vai ficar tudo bem. Vocês não vão conseguir retirar do ambiente nada que um professor colocou, que às vezes tem pessoas que ficam com medo disso, se eu mexer demais, de repente algum material vai ser excluído. Não, isso não vai acontecer. E vocês têm que se aventurar, é vasculhar. Tá? A tecnologia ela está aí para nos ajudar nesse aspecto. Como que serão as aulas? Bom, por se tratar de um curso na modalidade de ensino à distância, um curso EAD, não é obrigatório aula online como a gente está fazendo hoje, mas pode ser interessante, os professores podem se interessar em fazer a aula, e a gente tem um grupo que gosta de fazer esse tipo de interação, né? A professora Priscila, por exemplo, já falou para vocês que vai ter uma aula síncrona, pelo menos uma, né? E quando a gente fizer aula síncrona, vai ser marcado um dia e um horário, que é conforme vocês estão vendo que os professores, né, eles têm, todos nós, assim como vocês, tem os compromissos, já te passo, Priscila, tem os compromissos com horários, né, de profissional, e a gente vai ter que marcar conforme a nossa disponibilidade. E entendemos que nem sempre vai casar com a disponibilidade dos alunos. Por isso, a gente vai optar por usar esse tipo de recurso que a gente está usando hoje, né, essa plataforma, que é a RNP, que ela nos permite fazer essa gravação como estamos fazendo agora, para que depois a gente possa colocar no Moodle, possa colocar na plataforma para quem não pôde estar presente naquele dia e horário. Porque essa é a facilidade de um curso EAD, essa flexibilidade de vocês escolherem o dia e o horário em que vocês vão acessar os materiais, vão fazer as atividades, vão ter o seu momento de estudo. Prof. Priscila, fica à vontade. A oportunidade para avisar que eu ainda não marquei a data da aula síncrona, porque a gente depende de um alinhamento de agenda com as intérpretes. Mas assim que eu tiver essa data, vou postar lá no Moodle e eu deixo já vinculada ao fórum que vocês recebem nos e-mails. Então, 2 dicas para saber quando que a gente vai ter a nossa aula síncrona, nosso dia e horário.
olhar com uma certa frequência as disciplinas dentro do Moodle, porque vai estar lá como aviso, e também cuidar o e-mail que foi cadastrado, porque a gente faz o envio por ali, tá? E vocês vão receber a notificação, vai ter aula dia tal, hora tal, e o link. Não podendo participar, não precisa se preocupar, porque eu gravo essa aula e deixo disponível para vocês acessarem posteriormente, tá? Mas já aviso que a gente vai ser muito em breve. Bem lembrado pela professora Priscila, o fato de nós termos 2 alunos surdos, então as nossas aulas sempre serão acompanhadas por uma intérprete de Libras, para que ela possa tornar acessível, né, essa comunicação, essa fala. Esses 2 alunos não estão hoje nesse grupo, porque por ser o início do curso na modalidade EAD, por causar uma ansiedade, esses 2 alunos eles terão uma conversa com a coordenação, com essas explicações que estamos conversando hoje, de forma individual. O Yuri já teve essa conversa ontem, e o Marcos terá esse espaço, essa conversa, dessa apresentação do curso na próxima quinta-feira. O que tem mais de característica do curso que eu quero conversar com vocês, compartilhar antes de passar o espaço para vocês? Os cursos técnicos, pessoal, eles não... Os cursos EAD, eles que são técnicos de graduação, eles não são 100% EAD. A legislação não prevê que cursos técnicos e cursos de graduação sejam integralmente EAD. Então, vocês perceberam ali na grade que tem 2 disciplinas práticas. Prática de guiamento 1 no primeiro semestre, prática de guiamento 2 no segundo semestre. No momento em que nós organizamos a grade desse curso, como foi dito, esse curso ele já foi ofertado num outro momento, numa outra oportunidade, ele tinha um outro formato. Ele exigia que os alunos se deslocassem até o polo ao qual estavam vinculados, pelo menos uma vez por mês, para fazer as avaliações, além de realizar a prática obrigatória. Nós entendemos que esse deslocamento ele é um pouco mais difícil, né, para se manter num curso na modalidade EAD. Então, a gente concentrou toda a carga horária presencial somente na prática. Por isso que a prática tem 80 horas no semestre e 80 horas no outro semestre. Porque o mínimo exigido para esse curso de carga horária presencial era de 160 horas. Então, a gente optou por fazer isso dentro dessa prática. Tá? Então, significa, pessoal, que nas práticas haverá momentos em que vocês deverão se deslocar e deverão cumprir a parte prática. Tá? Essa prática, ela a princípio, inicialmente, ainda está sendo terminado de se organizar isso, ela está prevista para se organizar em 3 viagens. 3 viagens. Serão pelo menos 2. Tá? Tá sendo pensado 3, mas no mínimo 2 viagens serão feitas. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. A ideia inicial é que seja feita uma viagem no primeiro semestre, em prática de guiamento 1, e 2 viagens em prática de guiamento 2, porque daí nós estamos já com a teoria mais desenvolvida, já temos um conhecimento mais avançado para poder aproveitar melhor as práticas. Nessa parte prática, pessoal, o transporte ele é custeado pela instituição, tá? Que é o recurso que nós temos para o transporte. Os demais custos da viagem, hospedagem, alimentação, entrar em atrativo, eles são custeados pelo aluno e pelos professores que vão participar. Nessa prática, a gente sempre costuma fazer viagens para lugares que tenham uma atratividade turística,
para que se possa ter um treinamento, né? Porque a prática ela é um treinamento real de acontecimentos. Vocês vão trabalhar, vocês vão atuar nessa prática. Então, tudo isso vai ser organizado, vai ser avisado com vocês com antecedência, vai ser feito um sorteio, vocês terão apresentações a fazer, vocês irão estudar, vocês deverão aplicar técnicas que serão informadas em teoria de guiamento 1, né? E aí, isso vai ser trabalhado, então, nessas viagens. A gente sempre escolhe lugares, como eu disse, com a atração turística, mas com o menor custo possível que a gente possa fazer. E como aqui tem vários alunos que estão vindo do curso de gestão de turismo, que já fizeram viagens técnicas, sabem como isso funciona, né? Então, a gente trabalha bastante pela questão dos valores para tornar o mais acessível possível. Isso significa que quando nossas hospedagens, elas serão hospedagens compartilhadas, né? Vocês serão colegas que irão compartilhar dos mesmos dormitórios. Claro que tudo isso organizado de uma maneira confortável para vocês, né? Quanto à questão de sexo, de gênero, de características pessoais, tudo isso a gente vai verificar com antecedência. Tá? A parte dos atrativos, a gente sempre consegue descontos. Então, tem lugares que a gente consegue gratuidade, tem lugares que a gente consegue pela metade do preço. Então, tudo isso vai sendo negociado para que se torne o mais acessível possível para todos. Mas ele é um curso que tem essa característica. Por isso que fazer esse curso numa instituição que não seja uma instituição pública, como é o nosso caso, se torna tão oneroso, né? Esse curso no Senac, em outros lugares, ele custa na faixa de 5 a 8 mil reais o curso. Então, pensem que vocês vão investir um valor bem abaixo disso. Claro que exige organização financeira, mas a gente está falando aí de uma organização financeira que trabalha na faixa dos 300, 400 reais numa viagem, comparado a de 5 a 8 mil reais. Por que eu já estou falando isso agora? Pode falar. Posso fazer? A pergunta é, daí nessa viagem ela sai lá de São Borja e vai no transporte coletivo para esse local que vai ser feita a atividade, isso? Exatamente. Ah. Então tem esse deslocamento para São Borja, né, que é de onde sai o roteiro, que é no formato de excursão, né? Então uma excursão sai de um local específico, o encontro de todos, para esse desenvolvimento. Claro, né, gente, que eu estou conversando com vocês nesse primeiro momento e eu ainda não conheço a realidade de todos. Depois eu peço, isso é outro motivo muito importante de vocês responderem o fórum, tá? Aquele fórum de apresentação. Tá? Eu vou ver essa questão da data, Luciane, porque deu uma ali, eu tinha colocado para o fórum fechar só na semana que vem, e eu não sei, devo ter clicado alguma coisa errada, e assim que terminar essa aula, eu vou reativar, porque é muito importante. Obrigada por ter mencionado. Tá? Leonardo, pode falar. Boa noite, professora Eliane, Daniel e colegas. Né? Não é só para não perder o embalo. Da questão do fórum, eu não consigo preencher, aparece a informação que você não é membro de uma discussão, e aí eu não consigo... Não consegue colocar nada lá dentro? Não. Eu vou verificar o que está acontecendo sobre isso, e daí vou pedir ajuda dos universitários, porque, para falar bem a verdade, na parte de informática, eu peço ajuda dos colegas da informática. A minha parte mesmo é guiamento. Mas eu vou buscar isso, vou ver também, de repente, a prof. Priscila, que está mais tempo em coordenação de curso EAD, pode me dar um auxílio. Tá, e se os colegas puderem verificar se com eles também está a situação, é só no meu ou é geral? Oi, prof. Nani. Oi. Assim, ó, eu não tentei no teu fórum lá da coordenação, tá. Mas
eu recebi uma mensagem da professora de espanhol que ela tinha colocado um fórum de dúvidas, né, de apresentação. Só que eu acho que ela colocou no formato errado, ela colocou num formato de avisos, daí a gente não consegue escrever tão bem. Aí tem que colocar no formato de fórum, né, que daí a gente consegue escrever. Isso, exatamente, Thiago. Vocês só conseguem escrever, dar retorno no formato de fórum, no formato de aviso, ele é só uma comunicação que não tem... Eu estou falando isso porque eu trabalho com Moodle, eu trabalho com tutoria à distância, então eu já tenho bastante conhecimento. Ótimo. Se precisarem de ajuda, estou a dispor. Já tem mais gente aí para ajudar, ó. Geógrafo, turismólogo e monitor EAD. A Fernanda também está dizendo que não conseguiu, né, entrar na apresentação, então vou verificar esse erro para que a gente, se eu não conseguir agora à noite resolver isso, até amanhã isso vai estar resolvido. E daí é muito importante, pessoal, que vocês façam o que a professora Priscila indicou, que vocês criem um hábito rotineiro de entrar no Moodle, olhar as disciplinas para ver os avisos que tem lá, entrar na sala da coordenação para ver os avisos que tem lá e verificar seus e-mails de forma rotineira. Porque hoje a gente está muito vinculado ao WhatsApp e a gente está deixando de lado os e-mails. Às vezes a gente passa dias sem olhar um e-mail, né, em alguns casos. Então, agora tem que retomar esse hábito. Pode falar, Fernanda. Você tinha levantado a mão? Oi, consegue me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvimos agora. Ai, perfeito. Boa noite a todos, professora Nani e aos demais. Eu tô com uma dúvida referente à estrutura das disciplinas. Você falou que vão ser 4 agora no início. Eu, particularmente, eu nunca trabalhei, nunca estudei nesse formato. Eu queria saber como que vão ser inseridos os conteúdos, se vão ser toda semana entrar um conteúdo, que eu vi que tem 4 módulos, né? Tem 1, 2, 3, 4. Ou se entra conteúdo, por exemplo, uma vez a cada 2 semanas, é mais por organização mesmo, tá? Porque senão depois a gente pega um susto e aí tem um monte de coisa para fazer. Não, é ótima a tua pergunta, Fernanda. Bem-vinda de volta também, a turismóloga, né? Bom te ver aqui. A gente tem uma organização, Fernanda, isso é do estilo de cada professor, tá? Eu, particularmente, eu vou inserir numa sequência de 4 semanas e vou deixar abertas as atividades até o final do tempo da disciplina. Tem professores que vão inserir a cada 15 dias e tem professores que vão colocar todos os tópicos, todos os módulos numa vez só e vão deixar aberto dentro do prazo da disciplina. Então, isso varia de um professor para outro. Isso também varia, Fernanda, porque como o curso é novo, tem situações de professores que estão construindo a disciplina agora, né, nesse momento, e professores que já têm essas disciplinas construídas, então tem mais agilidade em colocar material. Eu, por exemplo, por ter a formação de guia, eu estou trabalhando a disciplina de primeiros socorros. Mas eu não tinha material pronto. Eu sei o que tem que trabalhar, mas não tinha material pronto. Então, eu estou desenvolvendo agora, atualizando todos os materiais que eu tenho para poder compartilhar com vocês. Por isso, eu não coloquei tudo na data de hoje, né? Então, eu vou colocar mais um tanto na próxima terça, outro tanto na outra terça. Mas o que vai acontecer é que os professores vão ter essa dinâmica de... já pedi para os professores, e é uma coisa comum de acontecer conosco, de no máximo de maneira quinzenal colocar mais conteúdo, mais atividade, mais leitura, justamente para que vocês possam ter tempo para ter acesso a tudo isso. Não sei se perfeito, muito obrigada, prof. Eu vou passar para o Thiago, que tinha levantado a mão, daí passo para ti, Priscila, pode ser? Thiago, por favor. De novo, voltei. Volta. Assim, ó. Prof, eu acho que pode ser uma dúvida de vários outros já turismólogos. Há possibilidade de reaproveitamento de disciplinas? Sim. Quando a gente tem cursos que são do mesmo nível,
ou tu tem um curso de um nível superior, tu consegue aproveitar disciplinas conforme a carga horária e conforme a ementa daquela disciplina. Então, como o curso de gestão de turismo ele é de graduação, ele está um nível acima do curso de técnico, pode sim pedir aproveitamento. E daí, então, eu vou organizar essa explicação para dentro dessa semana colocar lá na sala da coordenação, porque agora eu percebo que a gente tem um grupo grande aqui que eu já sei que tem uma formação, fora outros que estão aqui conosco hoje que podem ter a formação na área de turismo e que eu não tenho conhecimento. Eu vou fazer a explicação de como fazer essa solicitação e vou estabelecer um prazo para que isso não prejudique vocês no andamento das disciplinas. Tá? Então, até o final da semana, mais tardar, segunda-feira da semana que vem, isso vai estar organizado para o aproveitamento. Obrigado, prof. Imagina. Prof. Priscila. Só 2 questões. Agora a Luciane respondeu que deu certo ali. Eu criei um tópico na sala da coordenação para vocês responderem à apresentação. Então, a princípio, está tudo certinho ali. E sobre a pergunta da Fernanda e complementando a do Tiago, a gente entende que tem disciplinas que talvez fiquem um pouco mais repetitivas para alguns, justamente por terem a formação predecessora, né? Como é o caso aí dos alunos que vêm do gestão de turismo e vão fazer disciplinas mais introdutórias. Justamente por ser essa uma preocupação, no caso da minha disciplina, eu farei tem um material prévio ali para vocês, ainda bastante simplificado, porque eu quero fazer nessa aula síncrona uma rodada, um encontro com vocês, de modo que a gente possa construir essa disciplina de forma que contribua também com quem já tem conhecimento na área, né? Fazer algo mais diversificado, mais personalizado de acordo com a realidade da turma, que vai acontecer, já percebi aqui pelo perfil e pelas narrativas de vocês, né? Que a gente possa nivelar, porque obviamente vai ter gente que vai precisar entender o que é turismo e está chegando agora no setor, mas que, dadas as características aqui do grupo, que já tem essa predisposição, que a gente possa adequar a realidade de textos, nível de discussão, para vocês que já têm um repertório na área, para que a gente possa fazer um aproveitamento disso de forma prática, né? Então, antes de pedir aproveitamento, vamos fazer essa aula para ver o que a gente pode contribuir aí também em questão de textos, porque isso ajuda as próximas turmas que também possivelmente vão ter características parecidas. Perfeito, prof. Priscila, isso. É claro, né, pessoal, que a gente tendo conhecimento já da área, a gente pensa assim, é um tempo que eu posso economizar, mas por outro lado, é também um novo formato, né, de trabalho que o curso EAD acaba realizando. Então, acho interessante vocês darem uma verificada antes de realmente fazerem a solicitação do aproveitamento, né, de como vai se comportar a disciplina, para ver se realmente querem ter o aproveitamento, né, ou se querem aproveitar o tempo para um desenvolvimento a mais. O que mais que eu tenho para falar com vocês? Bom, de apresentação inicial do curso, era isso, a questão de organização das disciplinas, que ela vai ser trabalhada em blocos de disciplinas, que as disciplinas são divididas em módulos, são usados diferentes recursos. Vocês têm 2 colegas que são alunos diferenciados, que são surdos, por isso vocês terão material em vários formatos dentro dos módulos das disciplinas, e quando for realizada aula síncrona, será marcado com antecedência, avisado no Moodle, como a professora Priscila comentou, vai direto para o e-mail de vocês também cada aviso, e sempre terá uma intérprete de Libras acompanhando, e nós vamos ter que adaptar então os nossos horários, especialmente as intérpretes de Libras, porque nós temos um grupo muito reduzido de no máximo 2 pessoas para isso, e a gente precisa se adequar
aos horários delas. E vamos procurar usar essa plataforma que depois permite, para quem não pôde estar presente na aula online, né, de forma virtual, que possa assistir em outro momento. Fernanda, pode falar. Mais uma dúvida que eu fiquei agora, qual é a relação do Moodle com o Siga? Porque ali fica aparecendo notificação quando mexe alguma coisa, e eu não sei se a gente faz algo no Siga ou se é tudo no Moodle, só uma orientaçãozinha daí. Não, vocês vão ter todo o desenvolvimento, todos os conteúdos, todos os materiais, todos os avisos, tudo através do Moodle. O curso de vocês vai se desenvolver tudo no Moodle. Mas a gente, como professor e como instituição, tem os registros de nota, os registros da instituição no SIGA. A gente precisa formalizar um plano de ensino no SIGA, mas não exige de vocês, alunos, o acesso ao SIGA. A gente não vai disponibilizar material e conteúdo para vocês no SIGA. Isso vai ser exclusivamente através do Moodle. Tudo que a gente trabalhar com vocês será através do Moodle. Depois, se tiver algum acesso ao SIGA, é mais para ver alguma nota, alguma coisa assim, mas não em termos de conteúdo e aula. Tudo concentrado no Moodle. Oi, aproveitando ali, professora, porque na realidade eu também vou ainda me entrosar um pouco mais aí com essas tecnologias, mas na realidade eu não consegui entrar como estudante porque pedi a senha do SIGA e aí eu até coloquei a mesma senha do Moodle ali, né, que eu acessei a plataforma, eu consegui hoje de manhã, mas aí não respondia, né? Aí realmente deve ser uma outra senha, então, de acesso ali. É isso? É outra forma de acesso, eles não estão conectados. É isso, né, Priscila? É outra forma de acesso e eles não estão conectados, né? O Moodle é totalmente desconectado do SIGA. São os dois mundos, tá? Então, de forma prática, vida acadêmica, de dia a dia, de estudo, Moodle, com uma senha. E aí tem a outra senha, que é a senha do SIGA, né, que com login e senha específico, e lá o que facilita a vida de vocês? Precisou de um histórico escolar, dá para emitir ali, tá? Então, é mais para sentido de burocracia, é como se funcionasse uma secretaria acadêmica ali dentro. Se tu tá com dificuldade de acesso ao teu login e senha, acho que de repente encaminha um e-mail para a coordenação ali, para a professora Eliane, que a gente faz o encaminhamento para o setor de TI do campus, tá? Não, eu consegui hoje, eu estava com dificuldade, mas eu consegui. Mas aí para entrar na conferência é que me pedia entrar pelo SIGA. E aí eu fui digitando minha senha, fui vendo, mas na realidade foi essa a dificuldade de entrar na conferência. Daí eu entrei como visitante, né? Isso. Tá? Perfeito. O que acontece é que essa conferência web, esse RNP aqui, ele funciona para a gente que trabalha com o setor público, a gente tem um acesso do SIGA que nos permite entrar e fazer gravações, mas quando vocês estão assistindo a aula, participando conosco, basta entrar como visitante, não precisa do SIGA para isso, tá? Tá bem, muito obrigado, tá bom. Eu sei que tem outra informação que pode ser útil para vocês e que não encontra ali no Moodle, que é o número de matrícula. Então, eu vou enviar nessa semana para vocês por e-mail o número de matrícula de cada um, tá? Se em algum momento vocês precisarem, daí vocês têm essa informação a mais, que daí é como aluno do curso de Guia de Turismo do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja. Bom, a outra coisa que vocês devem ter percebido, tem gente que me chamou de Eliane, tem gente que me chamou de Nani, é que eu tenho essa característica que eu tenho o apelido, e a grande maioria das pessoas me chama pelo apelido que é Nani. Então, fiquem também à vontade para me chamar de Nani ou de Eliane, como vocês preferirem, eu estou acostumada a atender pelos dois. Faz tanto tempo que me chamam de Nani que tem professor, colega meu, que nem sabe meu nome às vezes, esquece o nome que eu tenho, tá? Mas fiquem à vontade.
A Luciana está perguntando, vamos ter acesso ao SWAP? Tu sabe me ajudar com isso, Priscila? Sei. Não, o SWAP ele é um sistema de gerenciamento acadêmico de alguns institutos. O Instituto Federal Farroupilha não usa SWAP, a gente usa o SIGA. Há uma pretensão de que toda a rede use SWAP, mas isso ainda não é realidade. Então, por enquanto, nós vamos continuar usando, no caso da turma de vocês, o SIGA-A, tá? Um aviso importante, o SIGA, ele é usado por algumas poucas instituições na rede federal. Uma delas é o Instituto Federal Farroupilha, a outra eu acho que é o IFRN, que foi onde foi criado, enfim, eu não tenho certeza, eu não sei se foi o IFRN ou foi outro instituto, me perdoa se eu errei aqui a instituição. Mas como ele é usado em outras instituições, muitas vezes acontece de vocês digitarem SIGA lá no Google e cair num IF aleatório, né, um outro IF que também usa essa mesma plataforma. Sempre tomem cuidado de ver se está SIG, ponto, ou SIGA, né, ponto IF Farroupilha, porque senão vocês vão entrar com a senha, com login e vai dar errado. Vocês vão falar, perdi minha senha. Não, é só o endereço que está errado, tá bem? Mas não é SWAP que a gente usa, não. Aqui, ó, Nani, essa é para ti, o primeiro destino da viagem técnica. A gente já tem algumas ideias, algumas possibilidades, né, que a gente pensa em termos de destinos que são, que a gente entende como importantes pela diversidade que oferece, mas ainda não está 100% decidido. Tá? Isso não está totalmente decidido. A gente está avaliando as possibilidades para definir qual vai ser o primeiro. Mas não tem ainda totalmente decidido. Imagina, Luciana, as ordens. Estou aberta às questões. Eu e a prof. Priscila, que está ajudando bastante. Fiquem à vontade, vocês podem abrir os microfones, podem perguntar ali por mensagem o que vocês tiverem de curiosidade. Ou, se não tiver uma pergunta, querem fazer algum comentário, alguma colocação, o espaço está aberto para vocês. Nani, eu tenho uma questão que eu acho que vai vir sobre as viagens técnicas. Os estudantes que eventualmente são de outras regiões do país, eles precisam realmente sair daqui de São Borja ou eles podem se encontrar conosco no destino final? Porque eu sei que isso também implica bastante em questão do deslocamento, né, dos custos de viagem. Isso está sendo justamente esse tipo de situação, Priscila, que vai ser avaliado, organizado, porque como eu falei no início, a gente quer tentar tornar a gente busca tornar o mais acessível possível. Então, é claro que determinados destinos que nós iremos, aquele destino vai se tornar mais fácil para um grupo do que para outro pela proximidade. Daí o outro destino que a gente for vai ser para outro grupo que vai se tornar mais fácil, mais acessível. A gente tem essa compreensão, essa visão. E por isso que ainda não tem totalmente definido quais serão os destinos, né? Buscando facilitar isso. E por que também a questão de fazer uma viagem no primeiro semestre e, de repente, 2 no segundo semestre? Mas pelo menos uma em cada um. Porque todos nós precisamos de uma organização financeira, né? Hoje vocês estão sendo informados de que as viagens elas vão precisar de um despendimento econômico de vocês, né? Isso também vai ser colocado nas explicações da disciplina que vai ser aberta na próxima segunda-feira. Então, se pensa com antecedência para que a gente possa fazer as viagens um pouco mais para o final do semestre, porque isso nos dá condições de poder se organizar financeiramente para atender essa parte prática da disciplina. Então, tudo isso tem que ser verificado com atenção para tornar o mais acessível, o mais possível
dentro do curso, dentro do grupo. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Na realidade, assim, ó, como eu não acessei ainda as disciplinas, e claro, algumas ainda não iniciaram, não colocaram conteúdo, etc., e tem o segundo semestre, vai ter uma necessidade de um estágio numa agência, alguma coisa assim, um trabalho de conclusão, ou só esses trabalhos práticos de viagens com a instituição? É justamente isso, Celso. A gente tem uma legislação nacional, tá, referente à profissão do guia de turismo, que o guia de turismo ele não pode atuar sem a credencial. Enquanto tu não tem essa credencial, se tu atuar, tu está fazendo exercício ilegal da profissão. Isso dificulta muito a questão de estágio. Então, a gente não tem como organizar estágio. Por isso, a gente organiza a prática, porque daí os alunos vão estar fazendo uma parte de um curso acompanhados de um professor. Esse professor tem essa formação, tem essa credencial, e daí a gente pode fazer isso dentro dos preceitos legais. Ok, obrigado. Não tem TCC e ele não tem estágio. Ele é a parte prática para atender essas questões. Certo, e que é obrigatória, né, Nani? Por isso é obrigatória, justamente por essa. É uma atividade que é obrigatória. Então, se não fizer essas atividades, né, está reprovado no curso. Então, atentar, né, para isso, para fazer toda essa organização, né, com tempo, para que vocês não percam, né, essa oportunidade de se formar no curso, né. Agora eu voltei porque o temporal passou. Voltei com a câmera, porque a internet estava oscilando demais. Tá tudo bem aí em Santa Maria? Foi bastante chuva. Olha, vai um pouco para aí, porque geralmente chove em São Borja, depois chove aqui, né? Agora foi o contrário. Choveu aqui, agora vai para aí. Nossa. Rodeia São Borja, passa por Uruguaiana, tá aqui, pula para Santa Rosa. Não, deu uma boa chuva. Deu uma boa chuva. No Texas. Pessoal, mais alguém quer fazer mais algum comentário ou alguma pergunta? Eu quero saber se tem gente de longe, que a gente tem aeroporto em Uruguaiana, em Santo Ângelo, em Santa Maria. Aí dá para a gente se encontrar. É isso aí. A gente tem vários lugares no estado. Assim, pessoal, o que é uma exigência, tá, da formação no curso? Vocês irão se desenvolver para ser guias nacionais. Enquanto prática nacional, a gente é obrigado a se retirar do estado. Mas eu moro em outro estado. Mas o que vale no caso do curso? O estado onde o curso está localizado. Então, a gente vai ter que fazer uma viagem, pelo menos uma viagem, que vai ser dentro do estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai fazer uma viagem, pelo menos uma viagem, que vai ser fora do estado do Esse que é a exigência dentro da formação do curso. Então, tudo isso está sendo avaliado, né? Essas questões, para que a gente possa chegar às melhores alternativas. Né? E quando eu digo as melhores alternativas, pessoal, nem sempre eu estou falando só da questão do deslocamento das pessoas, mas que sejam alternativas acessíveis no local para onde a gente vai. Que lá a gente consiga os melhores descontos, que a gente consiga bons serviços, boas hospedagens, boa alimentação, bons atrativos, de uma forma econômica. Né? De repente a gente escolhe um lugar que é mais próximo para todo mundo, mas sai tão caro quanto ir para um local mais distante, por causa da questão dos valores que são praticados nesses lugares. Então, tudo isso vai ser avaliado para a definição. Bom, se não houver mais colocações ou perguntas, vocês têm, eu estou à disposição de todos, através do e-mail da coordenação, guiadeturismo.sb@edu.br.
lá na sala da coordenação tem o e-mail, né, na capa exposto para que vocês possam entrar em contato. Os professores também, a cada disciplina, quando vocês abrem, sempre os professores colocam lá o seu e-mail de contato. Então, a principal forma de contato da gente é e-mail e Moodle, né, que é do sistema EAD. Eu vou pedir para os professores para que a gente possa também colocar fotos nossas nas disciplinas, para que vocês tenham um contato visual conosco, né, olharem os nossos rostinhos. E vou pedir para vocês que lá no cadastro de vocês também coloquem suas fotos, porque é uma forma de aproximação que a gente consegue gerar dentro desse formato, certo? Então, não sei se essas professoras querem fazer mais alguma colocação, e daí, se não tiverem perguntas ou colocações, a gente vai encerrar esse encontro e depois será disponibilizado lá na sala da coordenação, né, esse vídeo. Professora Raquel, professora Priscila, gostariam de finalizar de alguma forma? Então, quero agradecer a todos que estão aqui, todos os professores que puderam participar, todos os alunos que se organizaram para ter esse momento online. Lembrem de se aventurar lá dentro do Moodle, não tenha medo, não tenham medo, cliquem em tudo, apertem todos os ícones, tentem, experimentem. Se atrapalhou, foi para o lugar errado, manda lá e-mail para a coordenação, para o professor, a gente vai ajustar. Se vocês não perderem o medo de tentar e se aventurar dentro do Moodle, o curso vai se tornar difícil, e ele não é. Mas ele é um curso exigente, pessoal. Exige leitura, exige dedicação. A parte prática, ela vai ser exigida, vocês vão fazer prática mesmo, prática. Vocês vão precisar realmente praticar, isso vai ter nota, isso vai ter avaliação de maneira geral, tá? Então, aproveitem todo esse preparo prévio, né, para que vocês possam estar bem para a prática depois. Prof. Raquel, quer fazer uma colocação? Não, você estava colocando sobre o estudo, né? E é importante que nos cursos EAD a gente tenha uma rotina de estudos, né? Se a gente deixar uma semana sem acompanhar a disciplina, né, a gente vai se perder nos conteúdos. É um curso que tem bastante material para leitura, então, se deixar acumular, né? Eu falo pelas minhas duas disciplinas, que as duas vão ser no mesmo semestre, elas vão ter uma carga de leitura bem significativa e que é necessário, né, ter, mas que não é nada também exagerado, né, se conseguir se organizar, porque o EAD é isso, a gente tem a nossa autonomia enquanto tempo, né, para estudar, mas também esse tempo, se a gente não se regrar, a gente se perde nele, né, e aí se perde nos conteúdos, se perde no acompanhamento da disciplina, e quando viu, chega na última semana do semestre, não leu nem a metade dos conteúdos que tem nas disciplinas, tem atividades por fazer, né? Então, assim, importante se construir uma rotina de estudos, né? Um ano passa muito rápido, né? É um curso que tem muito boa aceitação no mercado. Então, assim, vocês são privilegiados, como o Alex disse, né? E acho que não foram 120 só, né? Não, foram 160 e poucos inscritos que a gente teve. Foram 164, se eu não me engano. Ou foi na pós? Não, agora mesmo, não sei qual foi o curso que a gente teve. 164. 400, Raquel. Então foi no guia, porque a gente teve, porque eu tive o cuidado de olhar. Então, assim, a gente tem, né, uma perspectiva de mais ofertas, inclusive talvez em outros polos, né, mas vocês são privilegiados em estar aqui, e nós esperamos que chegar lá no final, né, do ano, com boa parte de vocês aqui fazendo parte, e a gente podendo fazer a nossa formatura, né, mesmo que seja online, né, como a gente tem feito usualmente, né, nos cursos EAD, mas que vocês possam estar aí, né, conosco no final, porque é uma carreira, né, que a gente precisa, né, precisa bastante, e a formação de vocês não é só para atuar em São Borja, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, é para atuar em todo o território brasileiro, né, e vocês ter aí
uma profissão, e para quem já é formado, né, em gestão do turismo, na área do turismo, uma complementação, né, de formação. Então, aproveitem, né, nós estamos aí para auxiliá-los naquilo que for necessário, né, ninguém sabe tudo também, né, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo conhecimento juntos, mas a gente também precisa que vocês se dediquem ao curso, né, então, com dedicação, com rotina, vocês vão ver que vai passar super rápido. E por isso também que a gente optou, né, Nani, por não colocar todas as disciplinas agora já de largada do semestre, né, para vocês terem um tempo também para se adaptarem, né, quem nunca estudou EAD, para se adaptarem a essa metodologia. Tá? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e uma boa noite aí a todos. Obrigada, prof. Raquel. Muito obrigada a todos, então. Desejo um ótimo curso, um ótimo momento de estudos. O guia de turismo, ele é um profissional curioso, lê bastante, procura bastante informação, está sempre querendo saber mais. Então, agora é o momento de começar essa aventura. Um bom curso para todos nós. Até uma próxima. Obrigado, boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. A hora que você vai parar a gravação, acho que não esqueceu.